Olá, meu nome é Elisandra, sou estudante de engenharia de produção e hoje irei responder a seguinte pergunta: por que as chamadas telefônicas não funcionam dentro dos elevadores? Bom, de início irei explicar como funciona uma chamada telefônica. O nosso telefone funciona como um rádio bidirecional. No seu interior, contém um receptor de rádio que recebe sinais e um transmissor de rádio que envia sinais. Ao falarmos no telefone com outra pessoa, o transmissor de rádio envia sinais via ondas de rádio para a torre de celular mais próxima. E o processo inverso ocorre também. As torres de celulares começam a enviar ondas de rádio de uma para outra até que a voz de outra pessoa codificada chegue ao nosso telefone. Por fim, o telefone converte as ondas de rádio em sinais elétricos e depois em nossa voz. Mas, e ao entrarmos no elevador, o que acontece? Ao entrarmos no elevador realizando uma chamada telefônica, assim que a porta se fecha, a chamada irá cair. Por quê? O elevador funciona como uma caixa compacta, feita de grossas chapas de metal. Assim, ele funciona como uma gaiola de Faraday, fenômeno também chamado de blindagem eletrostática. Faraday descobriu que o campo elétrico, quando aplicado a uma estrutura ou superfície com extremidades condutoras, faz com que a superfície produza cargas elétricas opostas ao campo elétrico, ou seja, essas cargas opostas cancelam o campo elétrico externo, criando uma barreira que impede a entrada do campo elétrico no interior da superfície. Portanto, quando estamos no elevador, conversando com outra pessoa, as ondas de rádio da outra pessoa a qual estamos conversando, tentam chegar ao nosso telefone, porém encontram essa barreira e não conseguem penetrar. Ou seja, não ocorre a propagação das ondas. Então, as chamadas telefônicas não funcionam dentro de elevadores graças a este fenômeno. Obrigada! Nesse exemplo, veremos o porquê que em dias de tempestade é mais seguro se proteger dentro de um carro. Tudo começa a partir das interações elétricas, onde cargas de mesmo sinal ou mesma natureza sofrem repulsão elétrica. É importante ressaltar também que em materiais condutores de eletricidade, o excedente da carga ou excesso de carga elétrica é distribuída de forma igualitária na superfície externa do material. Quando um corpo é bom condutor e está carregado eletricamente, ocorre a repulsão elétrica e as cargas buscam máxima distribuição na área externa do corpo. Considerando os materiais de madeira, papel, concreto ou metal, os melhores condutores elétricos são corpos revestidos de metal. Isso porque ocorre a repulsão elétrica e os elétrons são distribuídos de forma igualitária na parte externa da superfície, causando então ou ocasionando a blindagem eletrostática. Considerando que o carro é revestido por materiais metálicos e que os materiais metálicos são bons condutores, quando o corpo está eletricamente carregado, ocorre a repulsão elétrica, e isso faz com que as cargas se distribuem de forma igualitária na parte externa do material. Essa distribuição causada pela repulsão elétrica busca atingir o equilíbrio eletrostático, que ocasiona na parte interna do corpo metálico um campo elétrico nulo, causando a blindagem eletrostática. Então, concluímos que é sim seguro se proteger dentro de um carro devido ao material metálico que é bom condutor, devido à distribuição elétrica na parte externa do material causado pela repulsão entre os elétrons e o que ocasiona, no final, o campo elétrico nulo na parte interna do carro. Bom, pessoal, meu nome é Samara e hoje eu vou dar um exemplo da aplicação da gaiola de Faraday em aviões. Bom, você deve se lembrar desse nome quando estudou física no ensino médio. Um experimento conduzido por Michael Faraday em 1836 explica perfeitamente por que o avião recebe a descarga elétrica e ninguém em seu interior sofre os danos. O físico-químico usou uma gaiola metálica com isolante e uma cadeira de madeira em seu interior, onde ele mesmo se sentou antes que uma descarga elétrica fosse aplicada de uma bobina de Tesla diretamente à estrutura.
Quando a energia foi aplicada à gaiola, Faraday escapou ileso, provando que o corpo dentro de uma estrutura metálica submetida a uma descarga elétrica fica protegido devido ao caminho percorrido pelos elétrons na sua parte externa da superfície. Na prática, aviões funcionam como uma gaiola. Como eles funcionam? Eles possuem uma fuselagem metálica e criam um caminho eletrostático. Quando o raio atinge a carcaça, essa conduz a eletricidade apenas na parte externa e ela logo se dissipa. Ela logo se dissipa como a gaiola de Faraday. O interior permanece intacto. Um raio, após atingir um avião, percorre toda a fuselagem da parte dele e escapa desviando em direção ao solo. Quando o raio bate na fuselagem do avião, ele geralmente cai nas pontas, né, do nariz ou da traseira ou aqui nas pontas da asa. Ao bater, ele percorre toda a carcaça do avião e vai para o solo. Essa é uma aplicação pode ser uma aplicação da gaiola de Faraday. O que acontece, né, com o avião. E é isso.